Aí, galera, aqui é o Murilo Gun para falar para vocês. Maravilhosa energia da Bibi, né? E eu acho maravilhoso essa abertura de mente da SAP, de misturar, né? Uma jovem que vem do mundo gamer, trazendo essa curiosidade jovem de entender o que é isso aqui, né? Enfim, muito bom essa diversidade que a SAP traz de pessoas, de idades e gerações. Vamos ter agora o painel do assunto sustentabilidade. Eu quero só passar um vídeo antes. Agora vamos para o E, Environment, meio ambiente. Vamos ter um papo maravilhoso. Antes eu queria só passar um vídeo da Ana, da SAP, falando sobre o papel do SAP Concur na questão do meio ambiente. Roda aí, Ana. Bom dia a todos que estão nos assistindo hoje. Eu estou muito feliz de estar aqui no evento SAP Concur nas Nuvens para poder contar brevemente para vocês como as práticas ESG podem trazer diversos benefícios para a área de despesas e viagens da sua empresa. Meu nome é Ana Oshiro, eu sou consultora de negócios aqui na SAP Concur e nessa nossa rápida conversa eu vou tentar focar em 4 principais benefícios das práticas ESG. Mas antes de eu entrar nesse mérito, eu queria explicar para vocês o que é ESG, né, para aqueles que não sabem. ESG, ele representa uma verdadeira mudança de paradigma nas relações corporativas entre investidores e empresas. Então, o ESG significa critérios ambientais no meio ambiente, sociais e de governança corporativa. Tudo isso em prol de um desenvolvimento mais sustentável, seja na tomada de decisão ou até mesmo na implementação de novas iniciativas, projetos e tecnologias dentro das empresas. Porque, afinal de contas, hoje em dia, né, as ações associadas à sustentabilidade e preocupação social, elas são consideradas uma grande parte das estratégias financeiras das empresas, né, de muitas organizações. E as práticas ESG, elas são vistas como métricas que acabam norteando as empresas diante de investimentos considerados importantes na atualidade. Então, por exemplo, o controle de emissão de carbono, a gestão inteligente do lixo, a aplicação de direitos trabalhistas, diversidade e inclusão dentro das empresas e alguns exemplos aqui para contextualizar. E os investidores, eles acabam ficando bem interessados, né, em apoiar as empresas que adotam essas práticas, porque eles compreendem que essas empresas que estão preocupadas com práticas ESG, elas estão preocupadas com o futuro, com assuntos como responsabilidade, com o meio ambiente, empatia, diversidade, crescimento sustentável. Então, por que a gente precisa realmente investir em ESG, né? Além da perspectiva de termos mais investidores para as nossas empresas? Pelos próprios consumidores. Então, a gente percebe, temos pesquisas, essa é uma pesquisa da First Insight, que informa que os consumidores eles se tornam mais críticos com o passar do tempo, dando preferência para empresas que levam em consideração os aspectos sociais e ambientais, especialmente no período de crise como a gente está hoje, né, que gera uma maior desigualdade entre a população mundial, né, principalmente aqui no Brasil. Então, essa pesquisa ela fala que 62% da geração Z como um todo prefere comprar de empresas que têm essas práticas mais sustentáveis, né? E, por exemplo, em relação à geração Baby Boomers, 39% somente dessa geração procura comprar de empresas que têm essa prática mais sustentável. E a gente tem que levar em consideração essa mudança, geração Z, geração X entrando no mercado de trabalho, se torna os principais compradores, né, e os principais pessoas que também vão trabalhar dentro das empresas e que querem essas práticas ESG dentro das próprias empresas. Por que isso tudo é importante a gente considerar, né? Esse movimento em torno da ESG, ele tem crescido muito. Existe uma pesquisa na Câmara Americana do Comércio, que é a Anshan Brasil, com 178 líderes de empresas e startups, que revelou que 95% desses líderes, eles já iniciaram algum engajamento em ações sustentáveis dentro das empresas.
68 consideram, reconhecem os benefícios diretos da adoção e somente 23% indicam as vantagens de forma indireta. Então, é uma análise que as empresas, os líderes das empresas, sejam de pequeno, médio porte, grande porte, eles já estão observando que sim, é necessário mudar, sim, é necessário se adaptar a essas práticas ESG. E as empresas que não estão fazendo vão acabar ficando para trás, principalmente no cenário de Covid-19, então voltando para a visão de investimentos, em que num momento de crise, é necessário manter os investimentos que as empresas já têm e adquirir novos, né? E com esse processo de investimentos em práticas ESG, é possível reter esses incentivos financeiros, né? Além da preocupação com os investidores e os consumidores, que já, né, indicam essa maior tendência de aquisição das empresas que focam mais nessas práticas ESG, quais são os principais 4 benefícios das práticas ESG hoje que nós identificamos? Bom, o primeiro é a melhora da gestão de risco das organizações, né? Então, quando a gente consegue reestruturar os nossos processos, políticas de viagem com foco em ESG, acabamos repensando em algumas ações, como por exemplo, num processo em que eu vou fazer uma viagem corporativa, visitar meus clientes, né, andar de avião, pegar um hotel. Será que é realmente necessário fazer essa viagem ou eu posso fazer isso dentro da minha casa por uma videoconferência? Ou essa viagem pode ser uma rota menor em termos de quilometragem percorrida de carro e, consequentemente, menores emissões de CO2, utilizando aplicativos de transporte coletivo, escolhendo fornecedores que têm essas práticas, tanto em visão do meio ambiente como sociais, internas, né, com os seus próprios funcionários, hotéis, aviões que trazem essa visão dessa preocupação ambiental e social e toda a visibilidade das políticas de reembolso e de solicitações dentro da empresa, né? Então, tudo isso tendo uma maior visibilidade para o funcionário daquilo que está correto ou não, gera menos riscos para as organizações. Já entrando no segundo grande benefício, promover o engajamento das empresas, investidores e clientes e mercado. Ou seja, engajar os colaboradores é fundamental nesse processo para obter esse benefício. Engajando com treinamentos, workshops, comunicados internos, instruindo gestores, diretores, lideranças, colaboradores que incluam essas novas práticas no dia a dia, nas ações, promovendo essa mudança cultural e empresarial, tanto promovendo a diversidade e inclusão, ações sustentáveis, sociais, mas também trazendo fornecedores e parceiros que engajem e que tenham essa mentalidade, promovendo isso para os clientes e para o mercado, trazendo essa nova perspectiva e essa nova visão para aqueles que todos que estão envolvidos com a empresa, tentando sim buscar a mudança no final do dia, né? Mas como a gente sabe, as empresas vivem também de desempenho financeiro e esse é um dos grandes benefícios adotando as práticas ESG, aumentando o desempenho financeiro, direcionando custos e reduzindo os gastos. Isso tudo é possível a partir de visibilidade. Então, trazendo e coletando os dados certos, trazendo análises precisas com acuracidade, visibilidade para a liderança, possibilitando essa visão que levaria a um melhor planejamento e melhor controle dos custos dentro da empresa como um todo. Alguns relatórios, né, que são possíveis serem gerados como principais destinos a serem percorridos pelos funcionários em relação às emissões de carbono que podem ser geradas nesse destino. Os colaboradores que trazem algum tipo de maior fraude ou exceções das regras e violam as governanças corporativas, facilitando processos de auditoria, né, reduzindo custos que podem ser gerados a partir dessas ações fraudulentas. Então, a gente consegue observar melhor e ter uma tomada de decisão melhor, com foco, né, na empresa, reduzindo custos, reduzindo os gastos. Isso tudo é possível com tecnologia. Então, se tendo investimento em tecnologia, a gente atinge também o último grande benefício, que é abraçar essas ações de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
né? Por que que eu comento sobre a tecnologia? A gente vê que existem sim situações, então focando um pouco mais no meio ambiente, né, do aquecimento global, dessas regulamentações de redução de emissão de gás carbônico. E existem sistemas como o próprio sistema da SAP Concur de gestão de viagens corporativas, que contribuem nessa diminuição de emissão de carbono. Não só nos processos padrões dentro do sistema, né, de solicitações de viagens e despesas, mas também na própria utilização de um sistema que seja na nuvem. Então, a gente tem um estudo realizado pela Accenture, em que organizações com até 100 funcionários podem reduzir em até 90% da emissão de carbono quando adotam uma solução em nuvem. E grandes empresas, empresas de grande porte, a economia é aproximadamente de 30%. É uma grande economia. Isso acontece devido à substituição dos servidores físicos, que precisam ficar ligados ali 24 horas por dia, consumindo energia, gerando demanda, atual, organizando e gerenciando. É trocado pelos sistemas em nuvens que não precisa dessa demanda tão grande de energia e de gerenciamento físico, né. Então a tecnologia ela tem essa habilidade só nesse pequeno detalhe, em muitos outros, aqui só trazendo um exemplo para vocês, nesse processo de se adequar às práticas ESG dentro das empresas. Mas mais precisamente, como a SAP Concur ela pode apoiar essa prática, trazendo tecnologia para dentro das empresas? Bom, a SAP Concur, ela tem a solução de gestão de viagens e despesas, Travel and Expenses, que auxilia as empresas não só a mensurarem os impactos ESG dentro do programa de viagens e despesas, como também digitalizar, automatizar todo o processo, desde um planejamento de uma viagem corporativa, compra de passagens, reserva de hotel, as solicitações de despesas que vão ser solicitadas, né, e geradas dentro dessa jornada. E no fim, como isso tudo é analisado dentro de um relatório em que traz todos os cruzamentos e dados e análises que a liderança precisa ter. Então, só para trazer alguns rápidos exemplos para vocês, dentro do planejamento de viagem, né? Então, tem todo o controle pré-viagem, mensagens da empresa, informações e alertas aos funcionários das empresas e fornecedores que eles podem selecionar, né? Pensando em como manter a melhor governança corporativa e também as empresas que estão mais adequadas às ações sustentáveis, né? No momento da compra, em que é possível fazer filtros, fazer gerenciamento das suas seleções de acordo com esses critérios. Pesquisa de voo, de hotel, considerando sempre as emissões de carbono, trazendo tecnologias que facilitam essa análise. E no momento do booking, é onde a gente tem os nossos alertas, a nossa confirmação visual daquilo que está correto ou não, aquilo que está dentro ou fora do compliance. As nossas seleções aqui, elas estão dentro da política? Elas estão seguindo todos os padrões de segurança, de governança que a empresa requer aqui para dentro dessa minha viagem? Eu estou saindo dentro do meu padrão de política? Né? E isso tudo vai mudando a mentalidade dos colaboradores e vai incentivando os colaboradores a serem mais verdes, a serem menos fraudulentos, a seguirem as regras e conformidade da empresa. E saindo um pouco dessa visão de viagens, toda uma perspectiva de solicitação de despesas e reembolsos, né? Então, quando a gente fala de um recibo eletrônico, em que eu posso ali tirar uma foto da minha notinha, que eu acabei de fazer uma despesa, um gasto, então isso tudo fica digitalizado, evita a geração de papel, de malote, processos manuais, reduz essa produção de papel, em que auxilia muito nesse processo todo sustentável, né, e de seguir essas práticas no final do dia. E como isso tudo é analisado? Como a liderança, a diretoria observa os KPIs, né, aquilo que a empresa realmente está fazendo para
seguir com essas práticas, reduzir as emissões de carbono, visibilidade dos funcionários que estão seguindo as políticas ou não, dos funcionários que estão gastando mais de maneira desnecessária e que poderiam ter ficado menos tempo na viagem. Então, tudo isso é analisado em relatórios de BI, de Business Intelligence, com correlações que trazem esses insights e essas informações, auxiliando a liderança a ter uma tomada de decisão mais assertiva. E no final do dia, a SAP ela tem um compromisso de ser neutra em emissão de carbono até 2025. Então, a SAP ela pode ser a sua parceira nessa jornada, porque a gente sempre está atualizando as nossas soluções, repensando as nossas soluções, nossos processos internos e externos, em volta de seguir os padrões ESG. E eu fico à disposição. Muito obrigada por assistirem. Fico à disposição. Aqui tem meu e-mail, meu LinkedIn. Caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. E a SAP está aqui para ajudar vocês nesse processo de crescimento em relação às práticas ESG. Valeu, Ana, obrigado.